Sempre chega pessoas que dizem para nós: "Ah, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com a igreja", mas na verdade se decepcionou foi com pessoas, né. Exatamente. Porque a gente entende que o quê? A gente precisa ver que as pessoas têm problemas, as Sim. pessoas, têm dificuldades, nem as pessoas não são perfeitas, e a gente quer uma perfeição porque as Exatamente. pessoas estão dentro da Ou igreja, né. talvez o que eu cheguei depois à conclusão, né, de que um idealiza, Isso, a situações, expectativa que a expectativas gente na coloca na pessoa, pessoa. e a pessoa, como agora, né, eu digo sempre, todos nós estamos propensos a falhar. Não que aí sim, deu. Essa questão é muito comum, né, tu sabe É. que a gente, que trabalha, assim, como terapeuta, sempre chega pessoas que dizem para nós: "Ah, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com a igreja", mas na verdade se decepcionou foi com pessoas, né. Exatamente. Porque a gente entende que o quê? A gente precisa ver que as pessoas têm problemas, as Sim. pessoas, têm dificuldades, nem as pessoas não são perfeitas, e a gente quer uma perfeição porque as Exatamente. pessoas estão dentro da Ou igreja, né. talvez o que eu cheguei depois à conclusão, né, de que um idealiza, Isso, a situações, expectativa que a expectativas gente na coloca na pessoa, pessoa. e a pessoa, como agora, né, eu digo sempre, todos nós estamos propensos a falhar. Exato. E aí quando a gente coloca essa expectativa é quebrada em nós, e é isso que gera, né, essa decepção, essa frustração talvez, essa, né, impotência. Que por um lado não é errado, por quê? Porque a gente não pode depender de pessoas, a gente Claro, tem que ter uma dependência de Deus. exatamente. E muitas vezes eu vejo pessoas que decepcionam na igreja, porque elas criaram uma certa dependência Em emocional pessoas. de pessoas, Exatamente. né, ou da liderança, ou, né, de algumas pessoas, e aí a pessoa se decepciona, mas na verdade a pessoa tem que entender que na igreja a gente não vai buscar pessoas, a gente vai buscar Deus. Exatamente. E aí, Aline, Tá, o e que aí tá, a gente aconteceu? se afastou de novo. Bueno, aí foi assim, ó, ladeira abaixo. Nesse momento de nos afastarmos, a gente, tá, eu em seguida fiquei grávida da Romina, da minha filha maior. Uhum. A gente, tava tudo ocorrendo bem, a gente fazia algumas reuniões na casa do meu sogro, porque ele estava sem congregar, nós estávamos sem congregar e tínhamos um pastor que, de certo jeito, ele nos aconselhava e nos ministrava desde Minas Gerais, imagina. E ele veio aqui algumas vezes, esteve aqui conosco, enfim, né? E aí a gente estava ali, a gente fazia, não era culto, era mais reuniões como célula, assim. Tá. Mas aquilo começou como que começou bem, mas depois, né, começou a trancar, começou a haver algumas situações, e aí a gente tá, sabe que não é para nós, já deu. Só que aí foi o nosso maior erro, porque a gente deixou de buscar ao Senhor, deixou de estar em comunhão, e aí foi quando a gente passou que enfrentou uma separação, né? A gente se separou com meu esposo, me fui de casa, e aí a gente passou por vários problemas econômicos, emocionais, enfim. Ele também, ele passou por uma depressão muito forte que eu vim saber anos depois, Olha só. que numa ministração, anos depois, ele sentiu do Espírito Santo contar o testemunho dele, e ele contou, e aí eu fiquei sabendo, como todos os outros, que ele tinha passado por uma depressão muito forte, que até ele tentou tirar a vida dele um dia. E tu não tinha nem E eu não percebido? tinha nem percebido, porque nesse momento eu estava como se fosse assim, ó, com as escamas nos meus olhos. Eu só pensei: "Ah, não quero mais essa vida de brigas, eu vou embora". E foi assim, ele saiu para trabalhar, quando ele chegou eu já tinha ido embora. Não tinha mais nada, ou seja, deixei tudo dentro de casa, levei meus Quanto tempo pertences. vocês ficaram aí A gente ficou separados? separados 9 meses. Ah, 9 foi meses, bastante tempo. sim. E E nesse aí período que ele teve essa essa questão da depressão, depressão sim. e tentou se matar. Tá, então tu não estava junto Não com estava junto ele com ele. para perceber os Exatamente. sintomas, porque eu digo, né, as pessoas elas escondem muito bem, Sim, né, as pessoas olham e dizem assim: "Nossa, como será que a pessoa tirou a vida? Nem parecia", sim. porque a pessoa, ela quando ela tem, ela tenta esconder, ela tenta não deixar, que ninguém perceba aquela dor que ela está Sim. sentindo, né.
Mas A no gente teu não se caso, tu via estava muito tempo. afastado, Claro, nós claro. estávamos Uhum. separados e eu trabalhava para fora. Então, eu, por exemplo, saía às 5 da manhã daqui da cidade, ia para trabalhar em outra cidade dentro de Rivera Ah, então. e voltava às 9 da noite. Então, eu não tinha muito contato com ele, a não ser quando eu pegava minha filha ou ele vinha levantar ela. Claro. E esse era o contato que a gente tinha. Uhum. Não tinha tanto assim de conversar. E também tinha tudo aquilo da separação. Então, quando a gente conversava muito, já brigava. Então, eu digo, não quero saber. Enfim, até que a gente viu que não dava mais. Nesse momento, a gente teve ajuda de muitos amigos, né? Pessoas que nesse momento eles se aproximaram nós para dizer: pá, não pode ser vocês separados, Uhum. você tem que ter outra oportunidade. Então, vinha essas pessoas que vieram assim, não tipo para sangrar em cima das nossas feridas, mas eles vieram para nos potencializar, nos ajudar, nos apoiar a Claro, que nós tínhamos sim. que voltar. Uhum. E aí foi quando a gente decidiu voltar. Só que Ai, quando que a gente benção. voltou, eu falei para ele assim, ó, a gente saiu para ver outras casas, outros lugares, porque dizia, não quero voltar mais para aquela casa, não quero não sei o quê. E aí a gente viu que economicamente estávamos assim, muito quebrados, não tinha como pagar um aluguel, não tinha como a gente sustentar uma vida. E ali onde nós morávamos antes, nós tínhamos comprado o terreno. Ah, entendi. Então, era uma coisa de louco, assim, ó, que hoje eu penso de assim, pá, Senhor, onde eu estive nesse momento com a minha cabeça? Bom, então, para resumir, a gente voltou e aí um dia a gente sentou e falei assim, olha, bueno, a partir de hoje eu não quero mais briga, eu não quero mais nada e se acontecer de novo vai ser para ser definitivo, que eu não quero seguir nessa situação de vai, não vem, até porque eu tive muitos exemplos dentro do meu lar, onde eu me criei, né, meus pais, e então eu digo, não, isso eu não quero. E, e uma coisa que assim, a gente chegou à conclusão, por que aconteceu tudo isso? Era exatamente o que eu ia te perguntar. Por que O aconteceu? que tu acha que E é? a gente chegou à conclusão, porque a gente se afastou de Deus. Deus deixou de ser o centro do nosso relacionamento, das nossas vidas, e aí a gente começou a visitar várias igrejas, né, para ver Hum, onde que a gente ia se encaixar. Onde, bueno, o Senhor vai, né? E a gente visitava um lado, visitava o outro, né? Mas sempre tinha aquela sede que a gente chegava e parecia que até o paz do Senhor na porta nos fazia chorar, porque nós estamos com a necessidade de que sei. Deus viesse preencher aquele vazio. Uhum. E até foi que a gente chegou na denominação onde a gente congrega hoje, e nós fomos num culto de jovens convidados por uns compadres. Eles nos convidaram e era aquela insistência: vamos, guris, vamos, vocês vão gostar, vocês vão. E eu digo, ah. Aí a gente disse assim: ai, Gregory, vamos lá no compromisso, porque assim eles vão deixar de nos convidar, vão deixar de insistir e a gente vai cumprir com eles. Então vamos lá. Só que quando a gente chegou, ai, foi assim, tremendo que Deus preparou. Aquele culto de jovens estava incendiado. Tinha um pastor que ele ministrou a palavra esse dia e ele veio, assim, diretamente enviado pelo Senhor a nos falar, uma pessoa que nós nunca tinha visto na vida, né? Nunca tinha conversado com ele, ele nem sabia de nada. E aí Deus usou ele tanto para confirmar ao meu esposo que estava para o lado, como para mim. Que nós, nesse momento a gente se separou no culto, porque tinha uma dinâmica. E aí ele veio e falou, entender? Olha E as só. palavras se conectavam. E depois disso, a gente não viu mais aquele pastor, porque ele, por umas funções pessoais, ele deixou, não conseguia estar nos cultos. Ele foi naquele culto e depois a gente não viu mais ele. Olha só. E aí a Muito de gente, Deus, sim. assim, né? E com tudo isso, a nossa filha, a Romina, a gente não podia sair para aniversário, não podia sair para restaurante, nada, porque ela era uma criança que ela não se integrava com as outras crianças, ela chorava, ela gritava. Então aquilo era algo que me deixava mal, porque eu ia nos aniversários e ela ficava chorando, gritando do meu lado, ela não queria brincar. E em seguida que nós fomos esse sábado, fomos no domingo e o pastor falou: vamos ter uma festa para as crianças, falou ele. E as crianças podem vir com fantasia de princesa, de herói. E aí a líder do Kid se aproximou e falou: ai, convido vocês, traz ela, vem com ela, se ela não ficar sozinha, fica com ela.
E aí eu levei ela e ela se enturmou com todas as crianças. Olha só. Ela até passou na frente e pegou o microfone para cantar. Cantou a musiquinha ali da Frozen, acho que foi alguma coisinha, mas ela foi. Olha. E eu olhava ela assim, ai não, o que está acontecendo aqui? E aí ela começou, e quando vamos voltar lá na escolinha? Quando vamos ir brincar com as crianças? E aí disse pro Guilherme, bueno, se já estava confirmado, agora está, né, carimbado. Claro. Vamos voltar, é aí o lugar. E aí a gente começou a ir, já vai fazer 7 anos que nós estamos ali. E aí foi quando eu falei assim pro Senhor, eu tô voltando, mas eu não quero ser a Aline de antes. Eu não quero mais me frustrar por situações de atitudes de pessoas, eu não quero mais. Uhum. E isso foi aí o que eu falei pro Senhor assim, eu quero que tu quebre o vaso. Então, começa quebrando, tirando tudo aquilo que em algum momento me machucou, me feriu, começa tirando tudo aquilo que não te agrada de mim para refazer um vaso novo, porque eu quero começar do zero. E aí começou o processo do Senhor, né? Às vezes a gente ora e pede coisas que depois, né, não adianta nem reclamar. É verdade. E aí Deus começou o processo. Ele foi quebrando todo orgulho, tirando todas as malezas, todas as coisas assim que realmente me faziam ter atitudes que não agradavam ao Senhor. E aí ele começou. Então posso dizer assim, ó, que o pastor Fabrício ele sempre me dizia assim, Aline, vai ter sapos que tu vai engolir com um copo d'água. Ele vai só escorregar. E tem sapos que tu vai ter que aprender a engolir sem água. Ele vai espernear na tua garganta assim e tu vai ter que engolir ele. Porque Deus ele está tratando contigo. E aí foi um processo que Deus foi, né, quebrando todo orgulho, tudo aquilo. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. O que eu dizia tinha que ser aquilo. Eu não sabia, eu até ouvia a opinião dos outros, mas eu sempre achava que eu era a única que estava certa. E Deus foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. E aí, bueno, até hoje estamos ali congregando e as minhas filhas, eu posso dizer assim, que são igrejeiras, né? Elas amam estar na casa do Senhor. Às vezes a gente brinca com elas, não, hoje não vamos ir. E ela, não, por que não vamos ir? Porque é o que a gente quer criar elas, sim, no caminho do Senhor, né? E que elas venham cada vez mais a fluir naquilo que Deus tem para a vida delas. Como foi plantado lá na tua infância, né? É isso que a gente tem que entender, que a gente planta na vida dos nossos filhos, né? Não quer dizer que eles vão ficar ali para sempre, né? Como aconteceu contigo, tu te decepcionou, saiu, voltou, e às vezes a gente cobra muito, né? Dos filhos, mas a gente precisa entender que eles precisam se converter. A gente está plantando sementes, né? Na vida deles, mas eles precisam ter uma experiência e uma conversão. E você que está aí nos assistindo, faz o favor de quê? Curtir, comentar, compartilhar, enviar para outras pessoas. Por quê, gente? Porque a gente tem que fazer parte do reino. Amém. O que a gente traz aqui não é cobrado, é algo que é para edificar a sua vida e edificar a vida de outras pessoas. Então você só tem que curtir, deixar o seu likezinho ali, ou comentar, ou, né, ou compartilhar com alguém que precisa escutar, alguém que às vezes está, né, nessa correria do dia a dia e que se afasta de Deus e não traz Deus para a família, para o casamento, e não faz como a Aline está nos contando aqui. Então, compartilha com essa pessoa. Às vezes ela está muito, né, achando que do jeito dela, né, que dá certo, e às vezes ela precisa dar uma paradinha e prestar atenção que ela tem que entregar a primeira vida dela para o Senhor, entregar o dia dela para o Senhor.